Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que tem chamado a atenção nos últimos dias, principalmente depois que o bolsonarismo entrou no poder. Muita gente fica citando Karl Marx ou marxismo sem saber exatamente do que se trata. Você tem que ver o seguinte: o que eu vou falar aqui é algo que causa revolta e indignação, porque informa, esclarece, mostra muito claramente a nossa realidade como trabalhadores assalariados. Então, se você está satisfeito com a sua condição financeira e social, não precisa assistir. Mas se você deseja conhecer algumas noções do que esse tal de Karl Marx pensou sobre o capitalismo, por que ele é tão criticado e amado ao mesmo tempo? Então, você fica comigo até o final, tá? Então vamos. Bom, as principais obras de Marx foram o Manifesto Comunista, em 1848, e o Capital, em 1967. Esses dois livros foram os mais importantes. Karl Heinrich Marx nasceu em 1818 na Alemanha e morreu em 1883 em Londres. Portanto, Marx viveu 63 anos de idade. Ele era filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário. As suas frases mais conhecidas foram: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. E teve uma outra frase também muito importante dele: proletários de todos os países, univos. Basicamente, a teoria e obra de Marx versam sobre a sociedade, a economia e a política. E eles chamam de marxismo essas ideias baseadas na obra de Marx. Basicamente, ele vai dizer que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, que é um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora que fornece mão de obra para essa produção. E vai dizer também que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante, embora ele é apresentado como um instrumento que representa o bem comum de todos. Mas, para Marx, é falsa essa ideia. As principais ideias do Karl Marx sobre o capitalismo, eu separei 10 ideias. Primeiro, a acumulação primitiva. O que ele queria dizer com isso? Em determinado momento histórico, ocorreu a apropriação da terra por alguns grupos de indivíduos. Esse fato provocou a divisão dos trabalhadores em classes, tornando possível a acumulação da terra por alguns. Marx entendia que a concepção original da sociedade é agrária. A relação do trabalho dos seres humanos com a terra e a transformação da natureza é o fundamento para a sua humanização. Com a acumulação da terra por parte de uma minoria, houve desequilíbrio no uso da terra para a sobrevivência. E isso pesou a favor de quem dominava, quem detinha a propriedade dos grandes latifundiários. E aí, com o tempo, essa acumulação deixou de ser a terra
e passou a ser os meios de produção. Então, essa acumulação primitiva, Marx vai dizer que ela iniciou toda esse... ela funcionou como os primeiros rudimentos do capitalismo. E outro conceito, alienação. Para Marx, o indivíduo fica tão envolvido no trabalho que ele passa a ser parte do processo de produção, né? Como se fosse uma ferramenta dessa engrenagem. Ou seja, ele perde a sua identidade como sujeito, né? Com direitos e deveres. Ele passa a se julgar como um objeto, como um servil, um escravo. Então, por ele não conhecer essa situação dele, não ter consciência sobre essa sua realidade, né? Ele não sabe o que é cidadania, ele deixa de exigir seus direitos, deixa de agir sobre o mundo, né, para tentar transformá-lo. Ou seja, ele perde a sua condição política. Por quê? Porque ele deixa de exigir seus direitos e essa situação vai se perpetuando. Ou seja, ele está alienado, alheio, né, à sua realidade. Ele não consegue enxergar essa realidade servil, escrava, que o domina. Um terceiro conceito de Marx é exército industrial da reserva. É a existência de dois contingentes. Um grupo que está empregado, recebendo aquele saláriozinho e se sujeitando à sobrecarga de trabalho. E enquanto isso, há um outro contingente populoso também que está desempregado, doido para ocupar o lugar daquele grupo que está empregado. E lá, né, sem salário, condição precária. Então, esse exército industrial de reserva é esse grupo que tá desempregado, né? Por causa disso, por causa dessa diferença, desse exército de reserva, o empresário ele paga o salário que quer, porque ele sabe que se aquele trabalhador ele não estiver satisfeito, tem 10 lá fora querendo entrar no lugar dele para ganhar aquele salário pequeno. Então ele pode exigir. Tá? Quanto maior o número de ociosos, mais baixos os salários e mais intenso é o sobretrabalho, né? E também a acumulação do lucro por parte do empresário. Quer dizer, quando surge um movimento forte, né, em que começa a afetar essa acumulação de desempregados, o que os empresários fazem? Pegam o lucro deles, né, que é o capital que está acumulado, eles reinvestem de forma a modernizar a produção, melhorar a produção, conseguir avançar tecnologicamente, e aí, com isso, eles crescem o patrimônio deles e criam novos postos de trabalho, mas a condição não muda. O Brasil gerou milhões de empregos agora com a criação desta ou daquela obra, enfim, mas a situação não se altera. Um outro conceito da obra de Marx é o fetichismo da mercadoria. Mercadoria é tudo que é produzido pelas empresas, pelas indústrias, né? São os serviços, todas as situações do capital, né? Que são produzidas pelo capital. Então, o que é esse fetiche das mercadorias? Você vai entender. Se por um lado o trabalhador
se desumaniza, né, desempenhando aquele trabalho, o que acontece com as mercadorias? Elas ganham um valor exagerado. O trabalhador se desvaloriza como uma ferramenta da engrenagem produtiva e as mercadorias ganham um status de valorização extrema, né? Mas não é porque essas mercadorias têm a sua natureza, a sua substância material, né? Necessariamente esse valor. A valorização é criada socialmente. Então, quem pode ter essa mercadoria, por exemplo, um carro de luxo, tem, mas a maioria não tem condição. Então, valoriza-se mais um carro de luxo do que um trabalhador, do que um pai de família. Então você vê, um carro vale aí 40, 50 mil, mais barato hoje em dia, enquanto um trabalhador de 5 filhos, ele não tem acesso a esse valor. Né? Entendeu como é que... E aí as mercadorias, elas atraem, elas encantam, elas servem como separação, distinção de classe. Quem tem determinadas mercadorias pertencem a uma classe, enquanto outros que não têm pertencem a uma classe menos favorecida. E essa distinção de classes é que vai alimentando o capital, né? Alimentando o sistema, que ele vai se alimentando e repetindo e reciclando, sempre assim. Mas Marx ele não estava satisfeito com isso. Ele via uma injustiça nessa situação. O conceito de Marx é a mais-valia. É esse nome, mais-valia. Mais-valia é a diferença entre o real valor do trabalho de uma pessoa e o que ele ganha efetivamente. Ou seja, eu sou um trabalhador, o meu trabalho deveria valer 10 mil reais, mas eu só ganho 2. Então, 8 mil reais é o que Marx considerava como a mais-valia. Por quê? Porque é a diferença entre o que ele me paga e o que ele recebe. Então vejamos um exemplo prático da mais-valia. Um cobrador de ônibus. Ele entrega no caixa da empresa de ônibus, digamos, 5 mil reais. Todos os dias ele entrega mais ou menos esse valor lá. Aí o tesoureiro pega, faz a conta, registra, né? Então, parte desse valor vai para o caixa da empresa, uma parte vai ser reinvestida, né? Pagando contas, pagando todos os gastos referentes a essa produção, né? Peças dos ônibus, peças de reposição, né? Energia gasta, combustível, tal, e etc. E a outra parte é lucro do empresário. E uma pequena parte ele paga o salário do empregado. Quanto você acha que ganha um cobrador de ônibus por dia? E isso acontece em supermercado, em todos os níveis e ramos de produção. Para Marx, a mais-valia é o principal ponto de discussão em torno sobre o capitalismo. Uma caixa de supermercado passa na mão dela ali, por dia, durante o seu expediente, digamos, 50 mil reais ou mais de compras, né? Desses 50 mil reais, quanto você acha que o dono do supermercado está lucrando? Né? Digamos que
20 mil ali é da mercadoria que ele comprou, que ele tem que recomprar, né? Que ele tem que pagar. E 30 mil ele divide com gastos, né, de produção e o salário dessa funcionária. Quanto que ganha uma caixa de supermercado? Por dia, não é por mês, não. Por dia. Para Marx, a solução está na ditadura do proletariado. Marx achava que a classe proletária, que são os trabalhadores, eles deveriam inverter a situação. Para isso, deveriam se unir, lutar com inteligência para sair desta situação, para acabar com esta situação. Mas note que ele não falava em inverter, ou seja, nós que hoje somos operários, proletários, vamos tomar o poder e vamos submeter os nossos escravizadores a uma situação servil também. Não era isso que Marx propôs. O Marx propôs a aniquilação desse sistema perverso, a aniquilação desse sistema injusto, escravocrata. Então, ele propunha que os trabalhadores, né, quando eles estivessem dominando os sistemas de produção, aí eles implantariam o que ele chamou de ditadura do proletariado. Só que essa ditadura do proletariado teria classes, mas só que classes sem o domínio do capital. Elas não seriam dependentes do capital. E aí era só uma transição, né? Essa ditadura seria uma transição para o Estado totalmente sem classes sociais, que é o comunismo, o Estado comunista, a ditadura do proletariado. Mas para isso, quais seriam os entendimentos que ele tinha para que isso se desse? Primeiro, Marx ele vai falar que em dialética, o que é dialética para Marx? É a arte do diálogo, né, da discussão no bom sentido, não é da luta armada, é da discussão, do diálogo. Né? Para Marx, a realidade é formada por partes antagônicas, né? Ou seja, opostas, que lutam entre si para existirem. Então, você tem a primeira ideia, né, que é a tese. Aí você tem uma segunda ideia que é oposta a essa tese, ou seja, é uma ideia contrária. Ela chama-se antítese. Então, repetindo, você tem a tese, que é a primeira ideia, aí tem a antítese, ou seja, a segunda ideia, que é contrária, e a síntese, que já é uma terceira ideia, que converge tanto a primeira quanto a segunda ideia. Então, não é a primeira nem a segunda, é uma confluência de sentido entre as duas ideias que estavam em diálogo. E essa terceira ideia, que é o consenso que surgiu, ela vai dar ideia, ela vai se tornar uma nova tese que por si vai chamar uma antítese e vai buscar uma nova síntese. E assim a realidade vai sendo construída sucessivamente. Marx também falava de materialismo histórico. Marx era um cara materialista ao extremo. Você não via Marx falar em espiritualidade, nada disso. Marx ele via a superestrutura social, a superestrutura do mundo, concreta. E a partir dessa superestrutura é que ele pensava o mundo. Né? E as pessoas, para ele, tinham que agir nesta superestrutura
para que as coisas acontecessem. Então, é o materialismo histórico. Ele vai dizer que a história das sociedades, elas não foram pela sua livre e espontânea vontade. Porque um grupo aqui decidiu fazer assim, não. Cada grupo, ele faz aquilo que é possível pelo que já tem, ou seja, pela estrutura material que ele encontra. E aí ele vai transformando essa realidade, esse material, e vai criando a sua própria história. Então, ele achava perfeitamente viável que o homem agisse sobre o mundo para transformar o mundo. Então, Marx não gostava muito desses conceitos. A filosofia de Marx era essencialmente materialista. Ele dizia o seguinte: gente, até aqui nós pensamos o mundo, nós refletimos sobre o mundo, agora nós temos que transformá-lo. E a praxis? A praxis é a prática. Então, é a prática que vem, do entendimento desse materialismo histórico. Então, o conhecimento para Marx não pode ficar no nível da ideia. Tem que se transformar numa ação, uma ação concreta, uma ação que vai fazer a diferença, que vai mudar alguma coisa para melhor, segundo os meus interesses. Então, a praxis é a ação consciente do ser humano para a transformação da sociedade. Então, para que exista a transformação social que tanto buscamos, que tanto queremos, o indivíduo, primeiro, ele tem que ter consciência de classe. Que classe eu pertenço? Porque essa é a realidade. Então, eu pertenço a uma classe tal, mas eu sou um sujeito que posso transformar, eu posso mudar essa condição, essa consciência, que é o contrário de alienação. Mas autonomia. Alienação é igual a heteronomia. Você ser dominado ou você pensar com o pensamento do dominador. Chama-se heteronomia. E autonomia é você pensar com as ideias próprias, com a sua consciência. Agora, depois que Marx escreveu essas ideias no Manifesto Comunista, do Partido Comunista, e depois escreveu o Capital, que é a maior obra dele, que são em 3 tomos, um livro complexo, difícil de entender, principalmente quem não é da área de economia, é difícil, muito difícil entender. Então, muitos fizeram suas interpretações das ideias de Marx, muitos fizeram outras formas de interpretação, de aplicação das suas ideias, mas o que Marx falou está lá, escrito no Capital. Então, nem sempre o que a gente escuta, que foi Marx, pertence ao marxismo, é do marxismo. Principalmente essas ideias de sexualidade, comportamento moral, ética. Marx não tratava disso. Marx fez a crítica dele à transformação da nossa realidade, pela nossa ação no mundo, pela nossa consciência da nossa condição e o nosso querer agir para transformar a nossa realidade, que muitas vezes é uma realidade servil, uma realidade escrava, subserviente, que nos tira a capacidade de agir e seguir a nossa própria, o nosso próprio destino. Então, basicamente é isso. Ok? Um abraço para você. Fica com Deus.